bem-vindos a mais um episódio de O Cafezinho. E se você está assistindo esse vídeo agora, é porque a gente finalmente conseguiu bater a barreira dos 1.000 inscritos aqui no nosso canal. E para comemorar isso, nós vamos receber hoje aqui um professor que eu considero um dos mais inspiradores que eu já conheci. Eu tive o prazer de ser aluno dele. E há tempos que eu queria ter essa conversa com o professor Estélio Torquato Lima. E, finalmente, a gente tem essa oportunidade. Ele já está aqui conosco. E eu queria já chamar o boa tarde, o boa noite, o bom dia do nosso querido professor Estélio. Boa tarde. Boa tarde. Olha, Márcio, é uma responsabilidade grande, viu? Mas você foi um grande aluno meu e as suas palavras aí ainda duplicam o valor, não é? Então, assim, é um prazer imenso estar participando, né, desse evento, desse podcast, não é? A gente já vinha tentando acertar aí as nossas agendas, mas finalmente conseguimos. Então, mandar um abraço para todos aí, dizer que tenho muita saudade de Aracati, de pessoas como você que aí deixei. Pois é, querido, e a saudade aqui deve ser recíproca, né? Eu, particularmente, estou super curioso, e eu já vou começar por aí nossa conversa. Porque eu tive um professor na faculdade de letras que era extremamente ligado e apaixonado pela cultura clássica, pela literatura clássica. Aí começa com um grande cordeiro, né? E eu queria já de imediato saber como é que foi essa transição aí da literatura clássica para o cordel. Esse amor pelo cordel, ele já era um amor antigo ou ele surge em algum momento da tua vida, Estélio? Não, o cordel, ele sempre me acompanhou. Agora, é muito interessante que o cordel veio até mim através do ouvido, né? E não através da leitura. Eu sou matuto da cidade, né? Nasci em Fortaleza, e a época, ali, os anos 70, não era muito comum o cordel chegar até nós. Ele me veio através das ondas do rádio. Havia um programa chamado Guajará no Varandão, em que o apresentador, já falecido, ele apresentava modas de viola e recitava sempre cordéis também. Então, sempre que eu podia, eu estava assistindo, ouvindo pelo rádio, não é? E aí, logo, minha mãe me presenteou com um livro chamado Cante Lá que eu canto cá, a Do primeira Patativa edição das da Tareas. obra, né? Ali dos anos 70 ainda. E aí me apaixonei de vez. Ainda criança, eu escrevi um cordel que envolvia as pessoas ali ao meu redor, né? Chamava os três trabalhos de Vanderlei. Infelizmente, ele lutava contra bruxas e tudo, né? Então, infelizmente, eu perdi, não é? Porque era uma relíquia. Aí foi o meu primeiro cordel, ali por volta dos 14 anos, não é? Ok? Então, na verdade, esses dois amores aí, eu consegui conviver com ambos, né? Eu digo sempre que meu projeto está na interface desses dois amores, né? Então, meu trabalho tem algo de popular, mas ele não perde também a minha formação, né, na literatura erudita. Isso, é isso que eu observo. Mas, Estélio, então, a gente vai chegar e conversar bastante sobre essa questão dos cordéis, que eu acho que hoje é o principal tema, né, da tua carreira, do teu trabalho. Mas eu queria saber, lá no início, assim, como é que você chega na educação? Você sempre foi aquele menino já que era meio o professor da turma, ou surgiu de outra maneira essa tua relação e que fez de você esse educador maravilhoso que você é? Pois é, eu digo que eu sempre fui um menino muito estranho, assim. Então, enquanto meus irmãos estavam jogando bola, outras atividades, eu estava lendo, né, escrevendo poesia, é uma coisa muito estranha. Agora, eu digo assim que a grande diferença na minha vida foi uma professora chamada Noélia. Eu sempre gosto de frisar isso para mostrar como um professor pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Nós éramos muito pobres, e então não havia livros aí. Na minha casa não havia livros.
Então, em 1978, 79, por aí, eu fazia a sexta série. Então, nós tínhamos uma professora chamada Noélia, que ela instituiu, no começo do semestre, uma atividade muito interessante. Nas quartas-feiras, no primeiro horário, nós não íamos para a sala, íamos direto para a biblioteca. Então, toda quarta-feira, o primeiro horário, nós ficávamos na biblioteca. E você poderia pegar qualquer livro, começou a ler, não gostou, entrega à bibliotecária, pegava outro. Não havia provas sobre os livros, o que havia era, a cada mês, ela abria assim, a sala, fazia aquele círculo, e nós íamos falar sobre os livros que estávamos lendo. Então, isso aguçava o interesse, alguém já levantava, quando você terminar, eu quero ser o próximo que vai ler o livro. Então, dessa época, dessa sexta série, como que funda assim, minha trajetória, né, nesse terreno. Então, há vários livros que eu li daquela época, né? O Menino do Dedo Verde, Confissões de um Vira-Lata e tantos outros. Então, isso foi o início de tudo, porque aí eu tive lá o acesso aos livros através da biblioteca e não parei mais. Então, foi o que eu fiz, o que eu mais fiz na minha vida foi ler durante a vida, durante toda a minha trajetória. Se há alguma coisa que eu fiz com mais constância e continuo fazendo, foi a leitura. E aí isso te leva, obviamente, a uma profissão que está mais próxima disso, da leitura, que é ser professor, ou você atuou antes de ser professor em outros lugares? Pois é, às vezes o destino nos prega algumas peças, né? Eu Essa não frase é me tua cara. programei, eu não me programei para ser professor. Na verdade, eu queria ser escritor, né? Então, quando eu escolhi um curso, eu escolhi o curso de letras, que era o curso mais próximo, Mais próximo, né? né? Entender como os escritores escreviam e tal, né? Era mais ou menos isso. Mas eu comecei a minha faculdade aqui em Fortaleza, mas na época eu trabalhava na Petrobras. Então, eu pedi transferência para Mossoró, que era o local onde eu poderia trabalhar em terra. Eu trabalhava aqui em plataforma. E aí eu poderia fazer meu curso normalmente, né? Passava o dia todo trabalhando e à noite fazia o curso. Então, ao longo dessa trajetória, eu fui muito elogiado. Talvez por eu ter entrado mais velho que os outros, né? Eu me dedicava muito. Quando o professor passava um livro, eu comprava 3, né? Eu estava sempre adiantado em relação às leituras, né? E aí os professores começaram a pensar, a me pedir que eu colocasse isso como uma possibilidade de me tornar professor. Claro que só poderia ser na área de literatura, né? Então, em 95, os professores reunidos indicaram meu nome para substituir um professor que tinha acabado de se aposentar. Enquanto não havia o concurso, eles me convidaram, então eu passei 6 meses, trabalhava o dia todo na Petrobras e à noite ensinava. E aí, foi aquilo, foi uma descoberta para mim, né? Eu vi que era aquilo ali que eu deveria fazer. E aí fiz o concurso, passei, e desde então já são quase 30 anos. Sim, então eu já Foi comecei tudo aqui. ensinando na universidade, né? Não tenho experiência com ensino fundamental e médio. Para não dizer que não tenho, eu passei 6 meses ensinando no Instituto São José, aí em Aracati, né? Na Quando eu, escola quando confessional, eu né? vim morar em Aracati, em 1998, tinha acabado de falecer a irmã Irene, que era professora de língua portuguesa e literatura. Então, quando fui matricular meus alunos, né, a saudosa irmã Eliette, né, ela perguntou se eu não queria substituir a professora, né? Então, eu passei 6 meses, mas na época eu fazia mestrado, e aí no segundo semestre o professor solicitou que eu participasse de vários eventos e prejudicar e acabei não continuando. Mas foi uma experiência valiosa aí. Agora, eu sou coordenador de um grupo de estudos de cordel, Márcio, e uma das minhas atividades à frente desse grupo é visitar escolas. Então, eu já visitei mais de 100 escolas, não só no Ceará, como em outros estados.
E aí, hoje mesmo pela manhã, eu ministrei uma oficina de cordel para uma escola. Então, esse contato não me falta. Eu estou sempre, constantemente, visitando as escolas, tenho diálogo com os professores também, entende? Então, isso, de alguma forma, compensa essa lacuna na minha formação. Estélio, a gente está falando de um formato de literatura que passa por um momento complicado, né? Só para contextualizar. Eu, agora com o novo ensino médio, né, a gente tem as chamadas disciplinas eletivas, que é um cardápio que a gente oferece aos alunos e eles têm a opção de escolher entre elas as disciplinas que eles querem cursar. Elas são semestrais. E tinha lá a opção de literatura de cordel. Me joguei, né? Vou dar essa disciplina. Homem, eu sofri, porque o primeiro obstáculo foi que eu não consegui comprar cordel. Na minha cidade inteira, rodei de ponta a ponta, eu não consegui fazer a aquisição de um único cordel. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que o cordel acaba ou ele tem que se digitalizar? Como é que você que está aí na ponta dessa, como é que você vê isso? Pois bem, aí você procurou o de Deus Salles. De Deus Salles é um dos nossos grandes poetas, né? Que é aí de Aracati. Olha esse problema da venda do Distribuição, cordel. né? Pois é, a distribuição ela é realmente muito problemática mesmo, para ser redundante aí, né? Então, eu entreguei alguns cordéis meus para ficar na lojinha lá que o Garcia, né? Garcia tem. De fato, é muito complicado. Agora, assim, hoje, o cordel ele invadiu o espaço cibernético, sabe? Você pode acessar os cordéis. Existe uma instituição chamada Fundação Casa de Rui Barbosa. Lá são mais de 7.000 cordéis gratuitos à disposição, tá? Então, Fundação Casa de Rui Barbosa é uma instituição gerenciada pelo governo federal. Então, é uma fonte tanto para leitura como para pesquisa também. Então, no dia que você precisar, não é? Você pode Ó, consultar. Tá? Existe a Cordelteca, eu posso lhe passar o link aí, não é problema. Agora, sim, ao lado disso, ao lado dessa dificuldade da venda do cordel tradicional, né? Esse cordelzinho, né? Tem mais ou menos esse nome, esse tamanho, que é um quarto de uma folha de ofício. Ah, por outro lado, o cordel hoje ele tem sido favorecido pelo estudo dos gêneros, né? Então, no ramo da linguística, cada vez mais se procura proporcionar aos alunos o máximo de gêneros possíveis. Então, o cordel é um gênero com mais de 150 anos só no Brasil, né? Na Europa, então, muito mais ainda, né? Então, hoje existe o PNLT, né, que é o Programa Nacional do Livro Nacional do Didático, Livro Didático. isso, que é um edital do governo. Então, todos os PNLDs nos últimos 4 anos eu venho participando e sempre obras minhas são selecionadas, né? Então, as escolas estão recebendo o cordel no formato de livro, que é muito importante, se você me permite, já fazer aqui uma dissociação, né, entre o que é cordel e o que é folheto. Então, folheto é esse livrinho aqui. O cordel é a poesia que está dentro dele. Então, as várias formas de publicar um cordel. Então, uma delas é através de espaço cibernético, outra através de livro. Eu posso pegar um cordel e pintar numa parede, né? Então, mudou o suporte, mas a poesia, que é o cordel, ela continua, né, sendo a mesma, entende? Então, E um hoje, exemplo disso é o próprio Braulio Bessa, né, que eu acho que é a pessoa que, a nível nacional, mais tem defendido essa literatura, né? E ele o faz muito dentro da oralidade, fazendo o link lá com as primeiras vezes que a gente tem contato, né, com essa literatura, através da oralidade. é muito interessante isso, mas porque é o seguinte, só se pode falar em cordel no Brasil após 1808, porque o cordel ele necessita ser publicado, né? Ser publicado.
Então, a imprensa só chega ao Brasil após 1808. A família real, a família real não permitia que as colônias tivessem impressora, temendo que materiais subversivos pudessem ser gerados, né? Então, com a chegada da família real, vem com ela a imprensa. Então, o nosso cordel, ele precisa do suporte físico. Claro que hoje você tem outros meios, mas na época não. Então, é o seguinte, só que os pesquisadores defendem que antes mesmo da imprensa, o cordel já circulava. E como? Ele circulava através de cópias manuscritas e principalmente através da oralidade. Então, o cordel era memorizado, não é? Era memorizado e isso era transmitido de pessoa para pessoa. O José de Alencar, num livro chamado Nosso Cancioneiro, cita um cordel, não apenas cita, ele traz a íntegra do cordel, chamado Rabicho da Geralda, que é um cordel escrito em quadras, que ele diz escutar na época da infância e já vinha de gerações anteriores, né? Então, ele nasce já no século XIX, mas mesmo antes do século XIX, portanto, antes da imprensa, já circulava esse cordel chamado de cordel oral. Então, o que Braulio Bessa faz é trazer, né, para as raízes aí, o cordel falado, não é? É um tipo específico Declamado, de cordel, né? que aquele cordel o cordel dele é um cordel feito, não é, para a declamação. Então, é um cordel pequeno, curto, em geral traz uma moral, entende? Então, você tem especificidade dentro do cordel. O gênero de cordel dele é esse cordel para a declamação, né? E ele faz muito Entendo. bem o trabalho, né? Nós vibramos com a presença dele, queremos mais pessoas iguais a ele na grande mídia, né? Porque vai propagando essa literatura tão importante e tão nossa, né? Hoje em dia, quando eu falo cordel, me remete logo ao Nordeste. Mas a origem do cordel não é aqui no solo brasileiro. É verdade. Essa pergunta, inclusive, é de $1 milhão, né? Onde Onde surgiu o cordel? surgiu o cordel? O nosso cordel, ele vem realmente da Ibéria, né? Da Península Ibérica, não é? Portugal, Espanha e Portugal, principalmente de Portugal. Há quem defenda que, junto com os primeiros colonizadores, vieram com eles cordéis, seja em forma física, seja na memória, né? Então, esse cordel aí já vem conosco. Mas pesquisadores registram que desde o século XV, na Alemanha, você já tem determinados gêneros literários que se assemelham muito ao nosso cordel, né? Inclusive usando a xilogravura, que a xilogravura é anterior a Cristo, tá? Muito embora eles sejam artes irmãs, eles têm suas próprias trajetórias. Então, o nosso cordel, ele vem da Ibéria, da Península Ibérica, de Portugal. Só que, ao chegar aqui, ele se aclimatou e ganhou um formato todo nosso. Só para você ter ideia, a palavra cordel vem de cordão. Então, o cordel eram os livrinhos colocados à disposição do cliente em varais, né? Não usando o pregador de roupa, não. Eles eram dobrados, né? E eram colocados, né? A gente chama de cavalados, né? Eles eram abertos, por exemplo, e você coloca lá na cordinha. Então, por metonímia, né? O local onde era vendido os livrinhos era o cordão, né? Então, esse meio de venda se projeta para os livrinhos que eram vendidos. Ele ganha o nome de onde ele ficava apoiado. Só que o cordel europeu, ele não tinha uma unidade. Para você ter uma ideia, muitos cordéis nem eram inversos. Alguns nem histórias contavam. Você tinha, por exemplo, cordéis em Portugal que eram, por exemplo, uma forma de fazer uma determinada iguaria, um determinado chá, usando ervas medicinais. Outras eram em prosa, contando a vida de um santo. Então, não havia uma unidade. Ao chegar no Brasil, mais exatamente no Nordeste, por onde começa a nossa colonização, o que vai acontecer é uma aclimatação. E, para isso, contribuíram os índios,
e principalmente os negros que vieram e foram escravizados. Entre os negros havia um grupo chamado griots, né? Ou acaplos, ele tem vários nomes dependendo da região. Os griots, na tradição francesa, eram pessoas que, desde a tenra infância, eram educados para ser a memória da tribo. Então, essa pessoa, ela vivia disso, ela gravava todas as histórias, os provérbios, as canções, as brincadeiras, os ritmos. Era um verdadeiro showman. Então, o griot, ele era o responsável pela educação da tribo, no sentido que aquelas tribos não tinham leitura nem escrita, eram ágrafas. Então, toda a memória da ancestralidade, ele vinha através desses contadores tradicionais de história. Então, muitos deles foram arrancados da sua terra e trazidos à força para cá. Então, nosso cordel se beneficiou muito com essa forma muito própria de contar uma história, entende? Ao mesmo tempo, veiculando com ela valores, não é? Então, nosso cordel deve muito à forma de religiosidade, a forma como os africanos se relacionavam com o sagrado. Tudo isso está cristalizado, por exemplo, na figura do Romero, na relação dele com os profetas, como Antônio Conselheiro, né? De forma tal que nós como que reinventamos o cordel, né? Nós fizemos com o cordel o mesmo que fizemos com a crônica. A crônica é um tipo de literatura anterior ao próprio Brasil, por isso que a gente chama os cronistas do descobrimento. Só que nós demos à crônica uma formatação muito nossa, a ponto de alguns chamarem a crônica o gênero brasileiro, né? Então, muito embora não nascido aqui, ele foi renascido, recriado, refundado. Então, assim é o nosso cordel. Por isso que você diz com propriedade que ele é muito nosso, porque mesmo que não tenha nascido aqui, ele se Se acomodou criou. como nós olhamos para o mundo. Eu sempre me chamo a atenção as questões temáticas, né? Porque eu lembro quando era criança, havia o hábito de aquele filho que já estava na escola ser esse griot, porque a gente lia cordel para os mais velhos, né, em casa. E de vez em quando aparecia um cordel. E eu lembro que tinha uma coisa meio de realismo fantástico, era uma história. Eu lembro muito de A Chegada de Lampião no Inferno, As Proezas de João Grilo, algumas coisas com Bocage, que eu acredito que seja uma corruptela de Bocácio, um monte de, enfim. Mas tinha esse cordel meio realismo fantástico, sempre trazendo os elementos nordestinos, mas também tinha um cordel que trazia a contemporaneidade, que era meio crônica também, porque ele refletia, ó, agora eu vou entregar a idade, Fernando da Gata, que eu não sei se quem está nos assistindo tem essa memória, mas era um grande criminoso, né, que assolou o Ceará inteiro numa época, acho que nos anos 80, e havia cordel falando de... Então, ele tem, ao mesmo tempo, essa questão da literatura, né, propriamente, mas também tem essa questão de refletir a atualidade. Eu imagino que deva ter uma quantidade absurda de cordéis de Bolsonaro, de Lula, de Dilma, de Trump, de toda essa nossa falange aí de políticos, né? Como é que você vê essa questão? É possível fazer uma classificação de tema para cordel? Ou é isso mesmo, essa liberdade absurda? Muitos já tentaram, Márcio, muitos já tentaram fazer essa classificação, não é? E sempre é uma classificação falha. Remontando aí, por exemplo, ao filme o Contador de Histórias, lá, o Forrest Gump, né? O Contador de Uhum. Histórias. Como classificar aquele filme? É um filme histórico porque ele traz elementos da história. É um filme romântico porque tem a trama central. Tem comédia. Então, já imaginou a dificuldade que seria a gente tentar enquadrar? O com cordel procede do mesmo jeito. Então, o cordel ele atende a vários públicos, né? Como uma telenovela. Para quem gosta de
comédia, a telenovela tem a parte lá mais engraçada. Para aqueles que gostam mais de uma reflexão social, também tem. Os que gostam de romance vão ser atendidos. Romances Então, históricos e por aí vai. é como se fosse um cardápio variado em que você seleciona lá aquilo que mais te apraz. É muito interessante você destacar esse aspecto do realismo fantástico. É outra contribuição que vem também com os negros, né? É claro que todas na falta de uma palavra melhor, com todas essas raças que contribuem com a nossa formação cultural, todas elas têm o elemento fantástico, não é? Então, assim, dizem que a literatura só existe porque a realidade não nos basta, não é? Então, nós queremos excedê-la, queremos transpô-la. Extrapolar. Então, o realismo fantástico é uma marca do próprio fazer literário, da própria arte, não é? Da arte como um todo. Então, essa maneira de você ir além, né, dos quadrantes do real, né, isso também é uma forma de tornar mais visível uma informação que você quer passar. É como uma caricatura que você exagera os traços para ficar mais nítido aquele ponto que você quer chamar a atenção. Então, de fato, o realismo fantástico é um elemento que acompanha o cordel desde o seu nascedouro. Para você ter uma ideia, o cordel com data mais antiga conhecida é um cordel falando de um macaco, o testamento de um macaco. Esse cordel é de 1865. Certamente, antes dessa data, nós já tínhamos cordel, mas cordel com data reconhecida é esse cordel publicado em Recife, em 1865, que conta a história de um macaco que está fazendo o testamento dele. Então, você já tem aí o elemento fantástico. Somado a isso, o cordel ele é uma obra exemplar. Ele é irmão da fábula, do apólogo, desse universo aí em que eu dou vida, eu personifico, né? Eu dou características humanas a animais, a objetos, né? Para que eles sejam, na verdade, a parte da superfície de algo que vem lá na estrutura profunda. Eu tenho uma mensagem que eu quero veicular, é como quem doira a pílula, né? Como quem põe açúcar no remédio, né? Uhum. Então, essa coisa lúdica, na verdade, é uma estratégia para que a mensagem que está no fundo, ela aflore com mais intensidade. Só mais uma coisa que é muito interessante você falar, acabei esquecendo agora, uma coisa que você disse. Ah, sim. A condição do cordel como jornal do sertanejo, né? Isso. Então, é o seguinte, muitas pessoas já usaram essa denominação para o cordel. O que acontecia? O jornal mesmo, ele só chegava nas cidades onde havia estação de trem. Então, o jornal ele ia sendo deixado nas estações de trem, né? As cidades mais distantes, os rincões mais afastados, eles não tinham acesso ao jornal. Então, quando o jornal chegava lá falando do nascimento da criança, ela já tinha sido batizada há muito tempo, né? Então, essa lacuna, os cordelistas souberam explorar com muita habilidade, né? Então, por exemplo, a morte de Getúlio Vargas chegou a boa parcela da população brasileira através do cordel, né? Então, os cordéis que anunciaram isso tem um nome, chama-se cordel de circunstância. O poeta chama-se poeta-repórter. Nós tivemos um poeta que se consagrou por fazer praticamente, exclusivamente, cordéis de circunstâncias, né? Que foi o José Soares, já falecido. José Soares é pai de um estilógrafo talentosíssimo chamado Marcelo Soares, inclusive tem cordéis com a capa dele. Então, José Soares preparava o cordel, esperando só o desfecho da reportagem, né? A conclusão de determinado acontecimento, para colocar as estrofes finais, mandar publicar e sair no mesmo dia. Você lembrou o Fernando da Gata, mas houve um outro posterior a ele chamado Mel. Mel aterrorizou também, né, as cidades nordestinas
Ele passava o dia escondido, à noite saía, atacava fazendas, matou policiais rodoviários, né? Mel foi morto quando o sol nascia. Descobriram o local onde ele estava escondido. A polícia veio, ele tentou reagir e foi morto. No mesmo dia sai um cordel, no final do dia, o amargo fim do mel. Olhem aí como é bem bolado o título, né? Então há uma brincadeira aí com o amargo, com o mel, e ao mesmo tempo é um sete-sílabo perfeito. O amargo fim do mel. Então o que é que o cidadão fez? Já tinha produzido todo o cordel, esperou só o desfecho, logo que ela ocorreu, ele manda o cordel, né? Então, hoje, o cordel de circunstância, o cordel que toma as vezes do jornal, ele está em declínio, né? Pela velocidade dos acontecimentos. A pessoa que é acusada às 5 da manhã, ele pode ser totalmente absolvido às 3 da tarde. Então, com a velocidade hoje, né, Da da informação. internet, a informação e como ela se estendeu os seus braços para tudo que é lugar, né? Então, hoje, o cordel de circunstância é muito raro. O cordel de circunstância, fatos que geraram isso foi o ataque à Torre Gêmeas, aquele assassinato do menino lá pelo casal Mardoni, né? Então, alguns acontecimentos de grande impacto, a morte, por exemplo, de um cantor, Rita Lee, por exemplo, agora, né? A morte de Pelé, elas geram ainda cordéis que têm essa condição, Que cordel é de mais, aí, nesse circunstância. caso, ele mais reflete o acontecimento do que o divulga, né? Assim, essa questão de Perfeito. como ele é recebido, né? Porque antigamente, além Exatamente. de trazer a reflexão do fato, trazia também o ineditismo, né? A informação Isso. propriamente Se há uma dita. novidade, é porque se há uma novidade nesse tipo de cordel hoje em dia, é o fato de que o poeta não se limita apenas a divulgar algo. E junto com essa divulgação vai a sua opinião, a sua perspectiva. É isso, inclusive, que torna o cordel uma obra popular, porque é uma olhada para o mundo através da perspectiva do povo que está na periferia da sociedade, entende? Então, a novidade que há no cordel de circunstância é exatamente isso. É a forma como o povo, o poeta popular, interpretou os fatos. Traduzia isso para os seus pares, né? Para os seus iguais. E eu Exatamente. acho um outro aspecto que eu sempre observo no cordel, não que isso seja uma regra e que não possa ser quebrada, mas essa questão da jocosidade. Aí você me traz agora essa informação de que o primeiro cordel de que se tem notícia é o testamento de um macaco, ou seja, esse lado engraçado, jocoso, né? Ele já está aí na sua gênese, né? E o teu Ah, cordel, vamos falar um pouquinho sobre o teu cordel. Eu tive acesso a alguns, né? Eu acho que a tua produção já está bem maior do que eu consigo alcançar, mas eu tenho uma coleção muito bacana que é do PNLD, que é onde vários autores traduziram obras clássicas da literatura cearense, como Raquel de Queiroz, Adolfo Caminha, para cordel. E um deles foi você que traduziu, que eu acho que é a daqui de normalista. Aracati, A Normalista, da Isso, Adolfo Caminha. é, E aí, como é que exatamente. tá? Teu cordel sempre vai nessa direção de estar adaptando, eu acho que a palavra que você usa é essa, né? Adaptando os Usamos clássicos essa palavra. para o cordel, Olha, ou você também tem é, um trabalho mais autoral? Como é que tá isso? as duas coisas, mas o início da minha trajetória como cordelista, né, que começa de fato em 2008, ela já traz essa relação com a adaptação de obra literária. Em 2008 eu era professor da UES e nós tivemos uma greve muito longa de 2 meses. Ao longo desse período, eu comecei a pensar em fórmulas de tornar minhas aulas mais agradáveis de literatura. E aí veio até mim essa ideia de transformar as obras literárias em cordel, né? Então, eu sou fiel a esse propósito inicial. E deu muito certo, Márcio. Quando a greve acabou, os primeiros cordéis eu trouxe, não pensava em ser cordelista, em publicar nada. Era um trabalho xerocado, eu distribuía, e eles liam aquilo, aquelas minhas adaptações,
e gostaram tanto que pediam os livros emprestados, né? Alguns adoraram tanto os livros, inclusive, que nem me devolveram, que eu acho muito lindo, né? Deixa eu ver se eu Porque tenho obra algum lá em casa, é acho que aquela que não. você empresta e te devolvem, né? Então, é o seguinte, eu comecei logo com 15 versões. Eu peguei 3 obras literárias, 3 obras, adaptei 3 obras por cada período literário, começando lá na Grécia e na Roma do período clássico, indo até o realismo. Não passei do realismo, não passei do século XIX, por conta dos direitos autorais, né? Então, uma obra é E durante toda 70 essa obra já estava em anos. domínio público. Isso. Essa que você Ela só conseguiu entra em adaptar. domínio público 70 anos após a morte do autor. Durante esses Uhum. 70 anos, os herdeiros irão usufruir dos direitos autorais do seu antepassado famoso, né? Então, eu não entrei no modernismo por conta disso. Eu peguei 3 obras por cada período e aí comecei a distribuir, né, discutir. Então, foi maravilhoso, porque fizemos seminários também, em que a obra literária, né, ganhava o suporte. Meu cordel sempre se propõe a ser uma antessala, jamais em substituir a obra original. A ideia é que ela seja um chamativo, né, para que você tenha o interesse de ler a obra grandiosa. Então, hoje já são mais de 400 obras publicadas, né? Exatamente Nossa, por isso. Porque é o seguinte, quando eu publiquei os primeiros 15, eu vendi igual a água em sinal, sabe? E calhou de, no mesmo ano, haver uma Bienal. Então, um amigo jornalista, Raimundo Neto, sem que eu soubesse, achou lá um espaço para eu fazer a apresentação dos meus trabalhos, né? E eu tive a sorte de ter sido muito bem acolhido pelos cordelistas, né? Isso é importantíssimo. Então, era isso que eu eles te viram em perguntar, mim, como né? é que é essa relação, porque você é meio que um intruso ali, né? Você vem da Eles, academia, com título de doutorado, um trabalho todo focado na literatura clássica, e de repente tu chega ali todo pimpão, para usar um termo, um antigo professor meu, chega lá todo pimpão, pagando de cordelista. Mas você foi bem recebido, então. pois é, você bateu aí na tecla certíssima, né? Eu me sentia um intruso, de fato, né? Então, como eu nunca pensei em ser cordelista, eu fui lá divulgar um trabalho que eu usei na escola. Estava mais Só que eu professor tive a ali sorte muito do que grande cordelista. de ter pessoas ali que estavam me ouvindo, que eram cordelistas de referência e ainda o são, né? Essas pessoas me acolheram com um carinho muito grande e hoje viraram irmãos de trajetória, né? São pessoas assim que são mais do que amigos, né? Viraram verdadeiramente irmãos, porque eu tornei-me mais um militante aí das trincheiras da literatura popular, que você sabe muito bem, ela padeceu muito até furar o bloqueio que a impedia de entrar na escola. Então, você tem os primeiros cordéis, eram tidos como obras de menor monta, Menores. né? Indignas de entrar em sala de aula. A palavra clássica, obra clássica, tem a ver com sala de aula, classe. Classe. Então, só as obras que eram dignas de servirem na formação dos alunos ingressavam, havia um verdadeiro filtro, né? Sensores. É só pegar as antologias que eram usadas a partir do início do século XIX, que você vê que não há obras populares ali. Então, eram obras de português castiço, sabe? Porque você queria formar alunos dentro daquela lógica da retórica, alunos que falassem bem, se expressassem bem. Então, o português do cordel era um português que era defenestrado, né? Que era inglório, que era indigno. A nossa sorte é que apareceu um ramo da linguística chamada sociolinguística, com grandes nomes, como é o caso do Bechara, que defende que nós não falamos uma língua portuguesa, nós falamos várias. Então, nós temos que ser poliglota dentro da própria língua. Devemos adaptar o tipo de português que vamos falar à situação de A comunicação, situação de fala. né? Então, com isso, o cordel ganhou Espaço, um né? grande aliado, né?
Então, a linguagem do cordel é mais uma digna de ser aprendida e dominada. Mas você tem escrito mais sob demanda própria ou você também já fez algum trabalho demandado por alguma editora, por algum projeto? As duas coisas, sabe? As duas coisas. Quando eu passei a ser descoberto, porque quando eu comecei a vender pelo PNLD, né, as editoras cresceram os olhos, né? Então, hoje eu sou procurado por muitas editoras. Às vezes nem tenho como atendê-las todas por questão mesmo de tempo. Então, para você ter uma ideia, desde o dia 15 de dezembro, todos os meus horários estão ocupados, né? Então, agora mesmo, recentemente, eu fiz uma adaptação da Divina Comédia, de Guerra e Paz, o Dom Quixote, eu dupliquei de tamanho, né? Então, todas as editoras ficaram, assim, muito interessadas no meu trabalho, porque é exatamente esse trabalho de interface, que ele tem tanto, dialoga com essa cultura popular, riquíssima, valiosíssima, como também dialoga com a cultura erudita, né? Esse meu trabalho de interface, que não é novidade, só para você ter uma ideia, o movimento armorial do Ariano Suassuna é todo calcado nessa ideia, né? De Sim. visitar respeitosamente a cultura popular, mas transformá-la em produto erudito. Então, a peça O Alto da Compadecida, de 1955, ela nasce de 4 cordéis, mas ela não pode ser denominada de obra popular, entende? Porque ela é uma obra que foi retrabalhada pelo olhar cultíssimo do Ariano Do Suassuna. Ariano Suassuna, que é o movimento armorial lá, né? Do qual ele faz Exatamente. parte. Te perguntar, hoje em dia, como é que está o movimento do cordel? E, assim, olhando de fora, olhando de longe, aparentemente, eu percebo que parece que é uma classe unida. Será que eu estou sendo romântico nisso? Mas eu sinto muito referência de um cordelista a outro, sempre com muito respeito, com muito carinho. Fala um pouquinho sobre como é que é isso, quais são os horizontes. Pronto. Algo emblemático dessa relação afetuosa, afetiva, é o fato de que esta geração ela criou algo que não havia na geração anterior, que é o trabalho em parceria. Então, ninguém escrevia junto com o outro. Então, hoje, várias obras são produzidas ou coletivamente ou em dupla. Eu tenho vários parceiros, né? Trabalhamos juntos. Sim, o que acontece é o seguinte, é a história de se unir contra o inimigo maior, né? Então, você tem toda uma resistência à cultura popular que precisa ser enfrentada por um corpo coeso, né? Então, assim, é claro que todo artista, pela vaidade própria do escritor, do artista, né? Também pelas demandas do mercado, existem competições, isso aí é normal. O que acontece é que essa competição ela tem determinados limites. Então, sim, por exemplo, nas minhas palestras, eu estou sempre citando outros cordelistas, né? Então, há de fato essa parceria. Aqui no caso do Ceará, nós somos beneficiados por uma figura que, se não existisse, precisaria ser inventada, que é o Clevson Viana. Clevson Viana é um verdadeiro líder de todos nós. Clevson Viana, ele vai cavando oportunidades que atendem a todos nós. Então, ele é o curador da sessão da Bienal há muitos anos, né? Então, nas bienais aqui no Ceará, de 2 anos, como o nome já diz, né? Então, nós teremos uma no ano que vem, tivemos uma ano passado. Então, nas bienais, nós temos a Praça do Cordel, que é o ambiente mais atrativo de toda a Bienal, porque lá nós temos um palco em que os cordelistas vão se revezando, declamando poemas, alguns cantando, não é? Alguns dramatizando. Então, lá, toda aquela turma ali, ela está vendendo cordel, um ao lado do outro. Então, de repente, alguém procura um cordel que eu não tenho, aí eu já vou indicar um outro. Olha, aquele colega lá, ele tem esse tipo de cordel. Então, há, sim, essa irmandade, que nasce exatamente da necessidade de
de Davi enfrentar Golias, entende? Então, é necessário, porque a obra erudita, né, ela tem os seus próprios canais, a mídia, né, ela é A própria preferencialmente escola, né? uma vitrine para esse tipo, né? A escola, a própria escola, né? Então, hoje, nós visitamos as escolas levando o nome dos colegas, entende? E fazendo esses trabalhos de parceria. E me fala uma coisa, além do Clevison, que outros cordelistas você destaca hoje atuando fortemente, produzindo bastante no Ceará, por exemplo, que é um ambiente que a gente tem mais domínio, né? Pronto, nós precisaríamos de pelo menos 1 hora para eu enumerar os Isso é uma gigantes boa aí, né? coisa. Excelente. Então, Clevson Viana é irmão, ou foi irmão, do Arievaldo Viana, que foi o meu compadre, eu sou padrinho do filho dele. Era um gigante, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci. Foi exatamente Arievaldo Viana, que faleceu em 30 de maio de 2020, né? Não foi de Covid, mas a Covid contribuiu. O medo de estar nesses ambientes onde estavam muitas pessoas fez com que ele escondesse uma doença que, quando ele foi procurar, já era tarde. Então, Arievaldo Viana é um nome que não pode faltar no inventário dos grandes cordelistas. Nós temos Rochinol Rinaré, que também é um nome gigantesco. Evaristo, irmão dele, Paiva Neves. As mulheres, cresceu muito o número de mulheres que escrevem. Uma das grandes escritoras, Isabel Nascimento, é de Sergipe, né? Mas aqui nós temos Ivonete Moraes. São muitos nomes assim, né? Que tem cada dia mais surgido, sabe? Então, aí, aqui, por exemplo, em Mossoró, né? Nós temos também grandes Francisco. jornalistas, né? Tem um Antônio Francisco, que eu já levei na época que você era meu Sim, eu aluno. conheci como numa aula sua e virou um Isso. amor para sempre, assim. Antônio Francisco tem 1,50 m de altura, mas quando ele começa a declamar, ele se torna alguém de 3 metros. Crescendo. É, Eu vi é gigante. ele parar a Praça do Ferreira. Houve um evento lá e ele foi declamar, ele parou aquela praça, né? Porque ele vira um gigante, né? Um gigantesco. Então é isso. Você tem em vários estados figuras exponenciais, sabe? Da Bahia, por exemplo, nós temos o Marco Aurélio, que além de grande cordelista, é também um pesquisador de mão cheia, sabe? É uma figura também muito generosa, que abre espaço para outras pessoas, né? Ele mora em São Paulo já há muitos anos, radicado há muitos anos. O Dideu Salles, não se pode deixar de mencionar o Dideu Salles, que é tanto um excelente poeta como um dos maiores declamadores. E aquele vozeirão dele, né? Impressiona demais. Para além Okay? do trabalho dele como produtor de cultura, né, realizador de evento, um batalhador, porque além de produzir a arte em si, ele tem todo esse trabalho na propagação dela, né? O de Deus é uma figura assim essencial. É o não A revista aracatiense, Gente de mais Ação, né, aracatiense por que eu exemplo, conheço a revista Gente de Ação, que ele conduz há muitos anos, há né? muitos anos. Em geral, esses produtos, né, de divulgação de culturas têm um tempo muito exíguo, sabe? Em geral, não demoram. Então, é realmente pela fibra dele, pela garra dele, que ele mantém há tantos anos, né, o Gente de Expressão. Isso. Né? Estéreo, tem duas perguntas aqui, porque eu não fiz roteiro, até para ficar mais à vontade, mas é curiosidade mesmo. A tua contribuição para o cordel, ela fica na produção do cordel em si, ou tu também contribuiu com a questão acadêmica, com a questão da pesquisa sobre esse tema? Porque o teu trabalho como cordelista, ele, se existe esse outro lado, ele ofuscou, né? Uhum. Nós temos, como eu já mencionei, nós temos um grupo de estudos de cordel chamado GECAV, que é Grupo de Estudos Cordelista Arievaldo Viana. Ele ganhou esse nome após a morte do Arievaldo, mas antes ele chamava GELP,
Grupo de Estudos de Literatura Popular. Quando eu cheguei na UFC, né, eu comecei a ensinar em Mossoró, na Universidade de Mossoró, depois passei para a UES e em 2009 ingressei na UFC, né? Então, quando eu cheguei na UFC, esse grupo já existia. A professora Beth Dias, que era a coordenadora do trabalho, ao saber que eu também escrevia cordel, ela me trouxe para o grupo. Um semestre depois, ela já me colocou na coordenação. Ela tinha um outro grupo de estudos também, estava pesado para ela, ela me colocou. Então, desde 2010, eu sou coordenador desse grupo, junto com a grande parceira, chamada Aruxa, né? A Aruxa de Oliveira, que é minha monitora, aliás, uma monitora, ela não recebe nada para esse trabalho, né? Meu braço direito. Então, nós temos, sim, um trabalho de pesquisa de cordel, né? Desse nosso grupo, já saíram dissertações, teses, trabalhos de pesquisa, né? Então, eu, por exemplo, já organizei 2 livros só com artigos envolvendo cordel, né? É provável que eu esticando meu braço eu conseguisse pegar algum deles, né? Mas tudo bem. Então, nós já organizamos dois livraços, assim, só com artigos sobre cordel. Estamos organizando agora o 3º livro, que vai ser só sobre a poesia do Arievaldo Viana. E ao lado dos livros, também artigos, inúmeros artigos em revistas, né? E eu também, tanto como orientador da pós-graduação, nas dissertações e teses, também trabalho nas bancas, né, de qualificação e de defesa. Só para você ter uma ideia, esse meu trabalho já me levou para a Espanha. Eu fui lá participar, né, numa banca, a defesa lá de uma tese sobre cordel, né? Então, hoje, eu também nessa área da pesquisa, eu queria mostrar para você esse livro, aqui que me deu grande satisfação em dividir com a Arievaldo Viana, que nós descobrimos aí esse autor que existiu há muito tempo, lá na década de 70 do século XIX já produzia. Santaninha era o filho da cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, fugindo da seca, ele vem para o Ceará, aqui desenvolve a arte de tocar rebeca, e ele passava pelos salões recitando e também tocando a rebeca. E aí vai para o Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era a capital do Império, né? Então, ele nasceu na década de 20, né? Na década de 20 do século XIX, na década de 80, ok? Então, é um trabalho aí que eu tenho muito prazer de ter dividido, né? Entre outros aí. Então, sim, também em outras áreas aí envolvendo o cordel, eu também participo. Sou também revisor, né? Revisor, ministro oficinas, né? Dou palestras. Então, em geral, assim, essa atividade do cordel, ela é multifacetada, sabe? Nunca você é só poeta. Você tem outras atividades também afins, né, ligadas a ela. Então, professor, se a pessoa tiver interesse, por exemplo, em encaminhar uma pesquisa a nível de especialização ou mestrado, hoje em dia no Ceará, ela já consegue trilhar por esse caminho relacionado ao cordel dentro da universidade. No caso, hoje o senhor trabalha na UFC, é isso? Isso, perfeito. Né? A nossa pós-graduação em literatura e também em linguística também, né? Então, tivemos uma amiga, por exemplo, que trabalhou só com a formação de palavras em Patativa do Assaré. Qual é o processo de criação daqueles termos, né, que ele utiliza? São Tanto na neologismos? linguística como na literatura, essas duas áreas aí abrigam trabalhos envolvendo cordel, né? Em Que outras interessante. áreas também. Em Uhum. história, nós temos uma moça que trabalhou só com aquele período chamado ciclo do Padre Cícero. Em torno da figura do Padre Cícero, surgiram grandes nomes da literatura que praticamente fundaram a literatura de cordel no Ceará, né? Para você ter ideia, surge ali em torno do Padre Cícero uma figura chamada José Bernardo da Silva,
que era de Alagoas, como Romeiro foi para Juazeiro do Norte, e aí não quis mais deixar a cidade, e aí pediu a bênção a Padre Cícero, né? Então, o Padre Cícero deu a ele raízes para ele vender. Então, ele começa vendo que, paralelo a esse comércio de especiarias e tal, de raízes medicinais, havia o do cordel. Então, ele incorporou o cordel às raízes. De uma hora para outra, ele passou a vender só cordel. O resumo da ópera, ele tornou-se o maior editor de cordel que já existiu no mundo. Ele teve uma editora chamada Tipografia São Francisco, e dali eram publicados centenas, milhares de cordéis, né? Então, em torno do Padre Cícero, surge toda uma gama de chamados poetas romeiros. E aí opera-se uma relação tácita entre Padre Cícero e os cordelistas muito interessante. Padre Cícero favorece o estabelecimento desses cordelistas, esses cordelistas, com a sua arte, patrocinam uma imagem do Padre Cícero, do milagreiro. Então, foi uma simbiose perfeita, pois essa moça ligada à história, escreveu a sua tese de doutorado só tratando disso. Né? Então, outros autores, em outras áreas, né? Na pedagogia, esse meu amigo chamado Paiva Neves, né? Um parceiro, foi meu editor durante muito tempo. Nós estamos agora desenvolvendo um trabalho, uma releitura de Shakespeare no universo infantil. Estamos fazendo esse trabalho de parceria. Ele é muito interessante a vida dele, muito interessante. Ele cresceu ouvindo cordéis da boca da tia e com muita dificuldade, já bem adulto, ele formou-se, né? E aí hoje ele é mestre em pedagogia e tem um trabalho, mas é fabuloso, é fascinante, né? Voltada para a escola, ele é pedagogo e esse conhecimento que ele tem, ele promove, ele produz cordéis, ensinando fração, né? Ensinando as primeiras letras, uma coisa assim espetacular, né? Então Olha é que isso. riqueza isso, cara. É um Isso. mundo fascinante. É um mundo Estélio, hoje em fascinante. Hoje dia, o cordel hoje me domina, porque quando eu fui descobrir, eu não sabia onde estava me metendo. Depois de entrar nesse universo, ele te toma. Hoje a minha a vida impressão que dá praticamente era, eu é estava o com essa cordel. pergunta aqui, o cordel ele muda a tua trajetória profissional completamente, né? Eu fui teu Totalmente. aluno e o cordel era um dos amores, assim como Cervantes, como qualquer um outro. Eu lembro que a gente já trocava, já conversava sobre esse tipo de literatura e você é um grande contador de causos, né, e tal. Mas mudou tua trajetória completamente, né? Totalmente, Márcio. Totalmente. Sabe, assim, eu tenho tomado como lema, né, o deixa a vida me levar, sabe? Então, a gente, às vezes, planeja as coisas, mas o destino te arrebata e te leva por caminhos não previstos. Eu jamais imaginaria que aquele trabalho em 2008, durante a greve que ocorreu, ia me levar a essa condição que eu estou agora. Como eu te falei, são 400 cordéis publicados. Eu já tenho um outro, tanto eu estou terminando agora, Márcio, minha adaptação de Um Noviço, né? A peça do Martins Pena. E terminei na semana passada a minha adaptação de Noite na Taverna, né? Do Álvares de Azevedo. Então, assim, não param, sabe? Não para. Você já fez Thomas Não tem Mann? como Porque tem um mais. colega que é apaixonado por a montanha. Eu fico Tá imaginando. falando da Você Montanha já fez esse, Mágica? não? A Montanha De Mágica do Thomas Thomas Mann. Mann? Isso. Pois é, eu tentei fazer, sabe? Mas eu achei muito Sério? filosófico, sabe? Achei muito dura. Eu fico imaginando Mas qual eu é o já fiz, limite aí ó. dessas traduções. Não, mas talvez eu faça, ele não está fora do radar, Isso. não. Aí eu fiz, por exemplo, a Rebelião dos Bichos, né? Animal Farm, né? A Rebelião dos Bichos é um dos cordéis meus mais celebrados, assim. Então, vários autores de língua inglesa, francesa, italiana, né? Eu já tenho feito. Então, é possível que eu faça, né? Mas, por enquanto, não.
eu já tenho aí uma fila me esperando nos Nossa, próximos meses, né? eu imagino. Estélio, quem publica cordel hoje? Vocês têm, aqui, eu não sei, a Bate-Bucha é uma editora do RN ou é do Ceará? Queima bucha. Queima-Bucha, eu Queima sempre bucha. É confundo. interessante porque dá para fazer essas confusões mesmo, porque no início eu achava que era queima bruxa, né? Alguma coisa ligada a uma alusão A à Idade Média. Inquisição, né? Então, Bate-Bucha tem a ver também com esse universo. Essa editora foi a que primeiro publicou Cordéis Meus. Ela é do Rio Grande do Norte, né? O dono dela chama-se Gustavo Luz, que é também um Isso. batalhador. Há muitos anos ele luta, né? Com todas as dificuldades. Então, assim, quem publica cordel? É interessante que os próprios cordelistas viram editores. O meu grande publicador é o Rochinaldo Rinaré, né? O Rochinaldo Rinaré trabalhava numa editora que, entre outras peças, também fazia livros de cordel. Aí ele foi demitido. Com o dinheiro, ele comprou uma máquina e passou a rodar cordéis. Hoje domina a vida dele. Tanto é que o poeta Rochinaldo Rinaré está muito sufocado, porque não tem tempo de escrever. Então, Ficou eu só o publico editor com ele. agora. Agora é o seguinte, Márcio, esse folhetozinho aqui, para você viver disso aqui, dessa obra, você tem que batalhar demais. Então, como eu sou professor, o meu maior parte do tempo está dedicado às atividades da faculdade, eu não conseguiria sobreviver com o cordel, né? Com o cordel nesse formato tradicional. Então, eu publico, mas para servir de vitrine. Então, onde eu consigo realmente condições de montar esse ciclo, né, de movimentar a produção de novos cordéis, é através da publicação, através de editoras. Isso que está atrás de mim aqui, todos são livros que eu publiquei, né? Já são mais de 30 livros. Então, você tem, por exemplo, aqui, olha, Macunaíma em Cordel. Ele saiu em formato de livro e saiu depois com esse outro formato. Esse primeiro ali foi através do meu próprio bolso. Uma editora descobriu e publicou Macunaíma em Cordel, né? Eu tenho Os Sertões em forma de livro, né? E assim vai. O meu primeiro livro Eu estou publicado vendo o foi Pequeno Príncipe aqui atrás de você. Então, isso, O Pequeno Príncipe, Iracema em Cordel, Cervantes. Iracema em Cordel, né? Eu tenho Shakespeare E em mas você Cordel, falava desse roxinho aí, que é o seu primeiro livro, é isso? O Pastorzinho de Nuvens. Esse livro saiu em 2011 pelo PAIC, né? Que é um edital da Secretaria de Educação do Estado, né? Então, por coincidência, acabou de ser publicado mais um pelo PAIC. Então, eu publiquei esse em 2011 e saiu agora mais um, que é a Turma do Arco-Íris, né? Então, o Pastorzinho de Ônibus foi o meu primeiro livro, não cordel. Cordel eu comecei a publicar em 2008, mas em formato de livro, esse foi o primeiro. Então, o governo do estado faz um edital, se você é selecionado, você recebe um dinheiro X, e os direitos autorais ficam com o estado durante 5 anos. Então, eles publicaram e distribuíram para o Ceará inteiro, né? Então, me deu uma vitrine incrível, né? A gente Então, encontra assim, Estélio Torquato Lima em todas as bibliotecas de escolas do Ceará. sim, sim, é verdade. Hoje, já no Brasil todo, né? Porque com o PNLD, eu sou conhecido de norte a sul, né? De leste a oeste. As escolas do Brasil inteiro têm livros meus, né? Te deixa vaidoso? É um trabalho de formiguinha. Você tem que ser perseverante. Eu estou trabalhando para chegar aonde eu estou, que não é o estágio final, se Deus quiser. É um trabalho que demandou muito investimento de tempo, de esforço e de dinheiro também, sabe? Então, para quem não tem a sorte que eu tive de ter uma profissão por trás que me favorecia, né? É um trabalho realmente muito complicado você viver de cultura. E isso não vale só para o cordel.
Então, você conta nos dedos das mãos os escritores que conseguiram sobreviver. Ora, basta dizer que Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade tinham que ter uma profissão para poder se manter como poeta. Um era professor e outro era funcionário público. Então, são raríssimos os escritores, e como Jorge Amado, né, é um dos casos, que vivem absolutamente da sua literatura. Um dos maiores escritores contemporâneos é Mia Couto. Mia Couto, ele é biólogo, ele tem uma empresa de reflorestamento e tal. É claro que, no caso dele, ele poderia viver só de literatura. É uma opção mesmo dele para que a literatura seja, para ele, essa relação menos mercadológica e mais aquela de uma Mais janela aberta, criativa, né? um dia quente, que traz, né, a aragem, que traz a brisa, né? Ele quer ter essa relação lúdica com a literatura. Eu te perguntava se digamos assim, essa expansão do teu nome, da tua obra, te deixa vaidoso. Ah, sim, claro, né? É claro, isso vai. Bom, você também é artista, então eu nem preciso explicar muito, né? Mas é O isso, há artista é um uma vaidade, amostrado, né, por natureza. exibido, se colocar na vitrine, né? Então, claro que sim, ele alimenta a tua vaidade. O que você não pode nunca perder de vista é de onde você veio, né? Então, você nunca pode perder as raízes. Eu sou ex-menino de favela, né? Então, conheci uma realidade muito dura. Então, dela eu não me afasto. Como disse uma amiga, você saiu da favela, mas a favela não saiu de você. E jamais vai sair. Então, assim, mesmo assim, com alguma projeção, né, para conseguir, você tem que manter teus pés muito bem calcados no chão, sabe? Não acreditar que chegou no máximo, né? Né? Então, você tem que ter essa realidade, saber que você está numa trilha. Você não Uma coisa chegou que perto de chegada de jeito nenhum. Uma coisa que me chama a atenção sobre os cordelistas é que é como se cada um cordelista ele fosse o que a gente chama hoje de artista independente, né? Porque o maior que o cordelista seja, ele meio que põe a mão na massa, ele vende, alguns fazem a própria estilogravura, né? Então também são artistas visuais e tal. Então tem essa relação com o palpável, com o real, né? Com o dia a dia, com a batalha. Eu não consigo imaginar um cordelista na sua mansão com piscina, fumando charutos cubanos, né? Por mais que hoje acho que o professor já está nesse nível já. Pois bem, muito interessante. Olha, existem já trabalhos que pesquisam isso, né? Essa natureza empreendedora do Isso. artista popular. Vai muito além do poeta. No caso do cordelista, especificamente, toda a obra ela é uma expressão desse empreendedorismo. Por que, Márcio, o cordel tem esse tamanho? Por quê? Porque os cordelistas, eles utilizavam o papel que sobravam das empresas de jornal, né? Estou aqui, perdi a tua imagem, estou buscando de novo aqui. Então, esse tamanho aqui, Márcio, nada mais é do que o fruto de uma folha de papel ofício, tamanho A4, que você dobra duas vezes. Então, ao dobrar duas vezes, eu chego a esse tamanho. Por isso, os cordéis inicialmente tinham 8 páginas, que é exatamente o fruto dessa dobra. Os cadernos eram sempre com 8 páginas. Então, você tinha um cordel com 8, outro com 16, outro com 24, 32, por Sempre um aí ia. múltiplo de 4. Porque os cordéis, eles têm, em geral, o tamanho de cada verso são 7 sílabas poéticas. Porque é mais ou menos o tamanho da respiração do sertanejo, aquele de frases curtas, sabe? Então, não é à toa. Por que o uso da rima? Pode perguntar a qualquer um. Água mole em pedra dura, ninguém vai errar a segunda oração. Tanto bate até que cura, porque as duas orações têm a rima no final, você tem a mesma quantidade de sílabas poéticas, e mais do que isso, tem o apoio rítmico, que a gente chama de cesura. As tônicas estão no mesmo lugar. Então, para um povo que não sabia ler, era
era importante ter esse ritmo também. Então, você conseguia memorizar o cordel com a Com rima e mais com a escolha facilidade. da métrica. Então, nada no cordel é gratuito, né? Nem a ilustração da capa. Os primeiros cordéis eram capas cegas. Tinha o nome do autor, o título e a editora. Para um analfabeto, diante de um cordel assim, não tinha sentido nenhum. Ele não sabia distinguir um cordel do outro. Aí, um cordelista, chamado João Martins Ataíde, teve uma sacada. Ele começou a usar na capa dos cordéis cartões postais e também aqueles posters de cinema. Então, você comprava lá o cordel, que estava lá o rosto da Greta Garbo, e você disse, rapaz, esse cordel deve ser fantástico. Olha aqui a mocinha da história, como é linda. Entende? Tudo isso tem a ver com esse empreendedorismo conquistado a fórceps. É bom que se diga isso. Não havia os canais oficiais, não davam espaço para o cordelista. Uma editora não ia abrir estandes para depositar o cordel. Uma televisão não se abria para ouvir um cordelista falar. O cidadão não tinha condição de ir no jornal fazer propaganda da sua obra. Então, você começa a criar um comércio paralelo, com as suas regras próprias. Então, a artesania do cordel, esse empreendedorismo é nato da própria necessidade que se impunha de sobrevivência. É essa observação que eu faço. Professor, você tem passeado, andado em algumas escolas, fazendo falas, palestras e tal. O cordel, como é que está ele na escola hoje, na tua visão? Está chegando bem, esses projetos todos de incentivo dos governos, né? Tem conseguido cumprir essa missão de divulgar o cordel junto aos nossos estudantes? Cada vez mais, viu? Você pega, por exemplo, os livros didáticos, vão ter lá o seu espaçozinho lá com o cordel, entende? Então, é claro que Braulio Bessa contribuiu com isso, novelas como a novela do Cordel Encantado, né? Também patrocinaram isso, mas há um trabalho de formiguinha também. Nós, cordelistas, para além dos versos, nós somos solicitados para dar palestras, né? Eu, por exemplo, não cobro nada, né? Não cobro nada para dar as palestras assim. Então, eu vou lá e levo o meu trabalho, outros colegas também, então posso te garantir do mundo onde eu vivo, né? Fora dele, não posso dizer muito. Mas no universo em que eu vivo, nada é uma hora assim fertilíssima. O cordel alcançou. É claro que em determinados estados em que a cultura do cordel ela não é tão presente, talvez seja bem diferente. Mas no caso do Nordeste, assim, né, o que eu posso dizer é que o cordel conseguiu finalmente seu lugar ao sol, né? Hoje, nas universidades, ele é tema de palestras, de congresso, de livros, abrigado nas pós-graduações, né? Na escola de ensino médio, cada vez mais, né, o cordel também é lido, porque é importante dizer isso. Além desse trabalho que eu faço de transformar obras literárias em cordel, o próprio cordel, a obra autoral que eu também possuo, ela também merece ser lida, né? Bom, é só você imaginar que o Alto da Compadecida nasceu dos cordéis Proezas de João Grilo, o cavalo que defecava dinheiro, que lá virou o gato que O descomia gato. dinheiro, o testamento do cachorro, né? E o castigo da soberba. Esses cordéis deram origem Alta ao Alto da Compadecida. Compadecida, né? Então, esse Que aí, nesse universo do caso, escrita cordel, já por exemplo, o Cine para o Hollywood, teatro, né? para o teatro, exatamente. O Cine Hollywood, né? Lá com Do Edmilson Alder. Filho à frente, né, de uma trupe, ele é uma cultura ligado a esse universo do popular. Guel Arraes, né, ele explora muito esse universo. Então, sim, o cordel hoje, ele alcançou o lugar ao sol, não quer dizer que a gente não possa mais e mais avançar, né? Mas, assim, à vista do que era, né? Hoje o cordel, ele passeia, né? Nas escolas aí, deixa o seu recado. E Patativa, nesse cenário. Pronto.
é muito importante você falar sobre Patativa, porque me permite fazer uma nova distinção. Como eu fiz lá no início entre folheto e cordel, folheto é o livrinho, cordel é a poesia que está dentro dele. Patativa do Assaré, ele diz, se ele fosse apenas cordelista, certamente não estaríamos falando dele, porque ele produziu poucos cordéis. Patativa do Assaré tornou-se um expoente mundial, eu diria, num gênero irmão do cordel, que pertence à literatura popular, que é a poesia matuta. Então, a poesia dele é a poesia matuta, que é aquela que tenta repetir a forma como o sertanejo fala o português. Vê de mulher, mulher. Né? De cordel, cordé, e por aí vai. Né? Então, o Patativa do Assaré, ele é uma figura respeitabilíssima, né? Respeitada demais por todos nós cordelistas, mas sabemos que ele é um irmão da arte, né? O irmão da arte, mas ele se especializou num gênero específico, que foi a poesia matuta. Entendeu? Eu vou fazer essa distinção. Ele escreveu alguns cordéis, né? Mas que não notabilizou, né? O que o notabilizou foi essa outra obra da poesia matuta, né? A poesia matuta nasce antes dele, né? Então, você tem, por exemplo, Catulo da Paixão Cearense, né? Foi um dos que cultivaram a poesia matuta. E agora, nele, virou uma coisa totalmente nova, né? Ele é um expoente, ele é um gênio, né? Ele estudou apenas 3 meses, entendeu? Ele tentou ser cantador, mas ele tinha a voz muito pequenininha, muito fraquinha, né? Segundo o Geraldo Amâncio, ele era um bom improvisador, tudo isso aí ele tinha. E o que ele não tinha era esse pulmão, né? Ele não se tornaria, provavelmente, um grande cantador. Então, aí ele descobre esse universo da poesia matuta. O processo de criação dele era muito original. Ele primeiro produzia o cordel na mente. Depois ele chegava em casa, então, enquanto ele estava capinando lá, ele ia bolando o poema. Ele chegava em casa e ditava para a filha, depois para as netas, e elas no caso, datilografavam o poema dele, né? Ele deu uma entrevista para o Jô Soares toda em verso, do começo até o fim. Vocês encontram no YouTube, gente. É uma coisa inacreditável. É uma coisa para ser estudada. Por sinal, olha, de novo, infelizmente, nós precisamos ser descobertos primeiro lá fora, para depois ser valorizado aqui. Então, ele passou a ser estudado pelo Raymond Cantel, um francês, lá em Sorbonne. Só depois é que ele é, de fato, né, descoberto pela grande mídia. Né? Então, uma parte da poesia dele virou canções, né? Vaca Estrela, Boi Fubá, o caso da Triste Partida e tantas outras músicas dele, né, que viraram canções. Estela, a gente está se aproximando aqui do finalzinho da nossa conversa, meu querido. Que delícia reencontrá-lo. Eu gostaria de te pedir para traçar assim como é que você vê o futuro do cordel? Mas antes disso eu queria te perguntar uma coisa bem de curiosidade pessoal. Esse domínio do cordel é um domínio nordestino ou ele tem um equilíbrio no Brasil inteiro? O que acontece é que o Nordeste está no Brasil inteiro, né? O Nordeste não está limitado às 9. Então, nós temos a própria... o pendor, né? A tendência do nordestino de imigrar, não é? Faz com que o cordel alcance os mais vastos lugares. Então, há cordelista nordestino em todo lugar, em Brasília, né? Na região norte, da região sudeste e tal. Talvez a região sul seja onde menos, né? Mas nesses locais existem também gêneros literários da cantoria que dialogam com o nosso cordel, entende? Então, por exemplo, toda a música sertaneja, né? Estou falando da música sertaneja de raiz, né? Tonico e Tinoco e outros tantos, né? Os causos contados pelo Rolando Boldrin, né? O saudoso Rolando Boldrin, todos esses dialogam com o nosso cordel, né?
Então, assim, o cordel hoje, ele é uma realidade nacional por força exatamente da imigração, né? Então, hoje você encontra o cordel em todo lugar, entende? Mas sim, a raiz, né, o tronco, né, ele é Nordestino. marcadamente nordestino. É só você pensar nas figuras que habitam o cordel, né? Até hoje, as figuras mais recorrentes são o Padre Cícero e o E Lampião. Lampião. Aí você tem Seu Lunga, né? João Grilo é um típico sertanejo, né? Toda a figura também ligada ao universo da Romaria, todas as figuras ligadas ao universo da Romaria, Antônio Conselheiro, a própria figura do diabo, a maneira como o diabo é representado, tudo isso tem muito a ver com esse legado do Nordeste, não é? A linguagem também, ok? Essa forma de falar muito nossa, né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, nós dizemos fecha, lá no sul do país fecha, fecha a porta. Então, no caso, fecha rima com mexa, do verbo mexer. Fecha rima com mecha, mecha de cabelo. Então, também na rima você vai Mas descobrir a o sotaque, sonoridade, né? a Porque aí não tem sonoridade. como não deixar marcado, né? Na oralidade, Exatamente. né? É, Estélio, tem algum trabalho assim que preferido? É cruel, né? Mesmo que perguntar sobre se você tem um filho preferido, mas tem algum trabalho assim que você destacaria para hoje, para esse momento assim? pois é, muito difícil, realmente. É uma pergunta que me fazem demais, sabe? E eu uso sempre o clichê, né, do filho, né? Como preferir um filho a outro? Eu posso falar de cordéis que me deram maiores retornos. O Dom Quixote, que é da primeira leva, foi o primeiro cordel que eu publiquei. Aqueles Daqueles 15, 15 ou eu 12? publiquei primeiro. Você conheceu a Tânia. Tânia foi professora também aí Sim, né? sim. Tânia que me obrigou a publicar o primeiro cordel. Nós tínhamos ido aí para um restaurante aí na Broadway, nós fomos lá tomar um vinho, conversar, e aí eu falei desse trabalho, mostrei para ela o Don Quixote, ela ficou no meu pé até eu publicar. Então, o Don Quixote, que é o filho inaugural, né? Ele até hoje me rende muitos frutos, né? Mas tem outros trabalhos. O Pequeno Príncipe, por exemplo, é o cordel que eu mais vendo, né? Na Bienal, gente, tudo que eu tinha aí eu mando fazer novas edições, né? É o cordel também que me dá muito prazer. Mob Dick, Mob Dick saiu primeiro em cordel e depois saiu em livro, né? Então, há muitos e muitos outros trabalhos que eu poderia apontar, né? Mas se eu tivesse que rapidamente dizer, eu poderia apontar o Don Quixote, né? O meu Pastorzinho de Nuvens, que é o início de tudo, né? O Moby Dick também é um cordel e o Pequeno Príncipe. Aí eu vou fazer aquela linha Albujanra, né? Querido, tem alguma coisa que eu não perguntei e você gostaria de que tivesse sido perguntado para essa nossa conversa aqui de cafezinho? Pronto, uma pergunta interessante seria é, defender por que o cordel, que benefícios o cordel traz ao ser introduzido em sala de aula, né? É uma Uhum. pergunta bem interessante. Então, primeiro de tudo, o cordel é uma obra estética. Então, há todo um trabalho com a linguagem, de dimensão lúdica, que vai trabalhar a criatividade do aluno. Ler cordel te propicia isso. O cordel é importante em sala de aula porque não há nenhum tema que o cordel não possa alcançar. Da bomba atômica, passando pelo bullying, por todas essas coisas, o cordel pode tratar. O cordel em si, ele traz uma história própria, muito rica. Então, a como falar sobre o cordel, trazer o cordel, dizer como a gênese do cordel, já é também uma aula muito interessante para os alunos, entende? Valores. O cordel trabalha valores. Eu falei do bullying, mas posso falar de tantas outras. O cordel é uma obra exemplar. Como tal, né? Uma obra exemplar, ela pune o mal e premia o bom. Em geral, o cordel faz isso. Então, também é uma obra para trabalhar valores,
junto aos alunos, entende? Então, o regionalismo, a questão da identidade regional, né? Fortalecer esses laços identitários também, o cordel patrocina isso. A linguagem, um tipo de linguagem deliciosíssima, não é? Que por tanto tempo foi banida das escolas, podem ser trabalhadas também. Então, como você vê, rapidamente eu mencionei aí um leque de habilidades que o cordel ajuda, né, a ser trabalhado em sala de aula, entende? Então, por tudo isso, professores, não deixem de trazer o cordel para o trabalho junto aos seus alunos. Pronto, aí pegando justamente esse gancho, eu gostaria de te perguntar, então, qual é a maneira mais fácil de se adquirir um cordel seu ou de qualquer um desses fantásticos cordelistas que nós temos por aí? O endereço eletrônico, o endereço físico? Pronto, nas redes sociais, né, eu faço as minhas propagandas, né? O meu Facebook não tem como, entrou com o nome Estélio Torquato, só tem eu mesmo no mundo, né? Então, tanto do meu Facebook, né, Estélio Torquato, como também no meu Instagram, também é Estélio Torquato. Tem o meu e-mail, profistélio, que é a abreviatura de professor, né? profistélio@yahoo.com.br. E tem o meu Zap. Eu passei para você meu Zap. Quem tiver interesse, pode procurar o Márcio, que ele tem a liberdade de passar meu número, tá? Olha Aliás, aqui. eu divulgo meu número nas minhas redes sociais. Então, entrou em contato comigo, muitos dos meus livros estão na estante virtual, que Ah, você bom compra mais saber. barato, né? Então, tanto as editoras, os sites das editoras. Então, você entrando no Google com o meu nome, né? Você vai ter lá acesso a várias possibilidades de adquirir meu trabalho. Pronto. Então, isso aí é maravilhoso, porque eu, como eu te falei, eu tive essa dificuldade de localizar, e você me falou que lá no Garcia tinha, e eu não sabia. Informação é ouro, né? Pô, teria 1 milhão de perguntas e 1 milhão de vontades de estar contigo e de conversar. Eu fiquei tentando fazer com que esse cafezinho fosse aqui, né, presencial, porque aí é mais gostoso, mas o gostoso mesmo é estar trocando ideia contigo, é poder estar conversando com você, que para mim é uma referência. E agora a rasgação de seda, né? Eu sempre digo para os meus alunos que tudo que eu faço hoje, dentro de sala de aula, no planejamento, é na tentativa de ser um professor parecido com um certo professor que eu tive na faculdade, e você é realmente essa inspiração diária para mim. Quando eu penso num professor bom, num professor que encanta o aluno, que faz da sua aula um momento interessante, lúdico, aí eu penso em Estélio Torquato Lima. Então, um prazer enorme estar contigo aqui no cafezinho. Queria te agradecer e deixar o espaço aberto para as suas considerações finais. Bom, primeiro para dizer que quando a gente chega a uma certa idade, Márcio, a gente tem que evitar determinados elogios, assim, porque a lágrima vem fácil, né? Vem Então, eu ia bem mais agradecer fácil. muito escutar isso de um aluno que também foi referência, né, para mim, um aluno muito dedicado, inteligentíssimo, que você foi, né? E continua sendo, a gente continua sendo aluno a vida toda, né? É muito gratificante, sabe? Presente de rei que a gente recebe. Dizer para você que foi um prazer por falar de cordel, que domina a minha vida, né? Hoje é realmente assim, a minha vida dominada pelo cordel, e principalmente falar com você, né? Estar aqui dividindo esse momento. E certamente oportunidades não faltarão para que esse cafezinho seja ao vivo, né? Sem açúcar, por favor, viu? Eu sou diabético. Então, gente, olha, só me resta dizer para vocês todos aí, né, que me escutam, dizer o que disse Pelé ao sair do cosmos, né? Love, love and love. Muito obrigado. Ei, para fechar, Estélio, eu não sei se eu vou te colocar em saia justa aqui, mas dá para recitar alguma coisa? Alguma coisa assim Vamos de lá, curtir de memória? eu quero, Para a gente fechar? eu quero recitar primeiro uma décima de um tio do meu pai.
ele era, além de ser poeta, ele também era repentista, ele criava versos na hora. Não é o meu caso, eu sou um poeta de bancada, né? A nomenclatura diz isso. Então, ele um dia, visitando o cemitério, pediram que ele dissesse alguma coisa sobre o trabalho que eles estavam fazendo lá, que estavam fazendo uma restauração. Ele tirou o chapéu, coçou a cabeça, voltou o chapéu e disse: toda vez que eu aqui venho, meu coração tem espanto. Dos leitos do Campo Santo, na visão trago desenho. Saudade daqui não tenho, nem desejo aqui morar. Eu vejo o povo chorar, ficar tristonho e sentindo, pois quem se acha aqui dormindo, nunca mais há de acordar. Então, esse verso não é meu. Quem visitar o meu Facebook vai ver uma coisa que eu chamo de poemeu. São versinhos pequenos, somados por apenas... São poemas pequenos, somados por apenas 4 versos, né? Eu chamo de poemeu em homenagem ao Milor Fernandes, grande jornalista, que criou o termo. Misturou a palavra poema com meu, né? Então, poemeu. E eu digo, entre outras coisas, assim, ó, viajou de sul a norte e muitas vidas viveu. Para tanto, o passaporte foi cada livro que leu. Né? É o chamado poemeu leitor. Né? Então, Eu vou visitem encerrar lá com aplausos para você, Facebook. professor. Obrigado por você estar Eu que aí agradeço. nessa batalha de transformar a educação e a literatura em algo mais afável, mais acessível para todas as pessoas. Muito obrigado, querido. Estou realmente emocionado com a tua presença aqui.